Pai do Senhor, meus irmãos, passar aqui novamente para deixar uma reflexão para você, como nós temos falado a respeito do arrependimento, temos falado do papel do Espírito Santo, do nosso papel, temos falado também a respeito da porta estreita e da porta larga. Hoje eu quero falar com você a respeito de 4 jovens que você observa que eles foram levados em cativeiro para ficar no palácio do rei Nabucodonosor. E nós vemos que esses 4 jovens, quando ele chega lá na corte, quando ele chega diante do rei, o rei ele dá para o chefe Aspenaz que viesse cuidar desses jovens e pegasse dos hebreus jovens que tivessem sabedoria, que tivessem entendimento, que tivessem inteligência, e cuidasse deles para que eles ficassem no palácio e servissem o rei. E a palavra de Deus vai dizer que Aspenaz, ele tinha uma ordem do rei, que era dar para eles a comida que ele mesmo comia, ou seja, o manjar que o rei comia e também o vinho que ele bebia. E ele falou: dá a mesma comida que eu como, esses jovens vão comer também. Só que esta comida que o rei comia era oferecida aos outros deuses. E os hebreus, esses 4 hebreus, eles tinham uma cultura diferente. E eles resolveram, mesmo em terra estranha, seguir essa cultura que era servir ao único Deus, o Deus de Israel, e não comer comida dada a outros deuses, nem se prostrar diante de outros deuses que não seja o Deus de Israel. E o chefe do Aspenaz, vendo que eles estavam querendo, uma comida diferente, ele temia muito o chefe do Aspenaz, porque Daniel foi o que se destacou para poder falar para ele. Por quê? Porque no coração do Daniel, ele se colocou no seu coração a não se contaminar por aquilo que eu acabei de dizer para você, consagrado a outros deuses, não ao Deus de Israel. E ele colocou no seu coração não se contaminar e pediu para o chefe Aspenaz para não se contaminar com essa comida. Mas aí ele fala para ele: mas eu tenho medo do rei, pois o rei determinou que você coma da mesma comida, beba o mesmo vinho, porque depois de 3 anos eu cuidando de vocês, vocês vão ter que aparecer diante do rei, e ele me mataria vendo vocês, esses 4 jovens aí, com semblante triste, mais magro, de que os outros jovens que comem da comida, da porção e do vinho do rei. E Daniel conversa com Aspenaz e fala assim: então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar aqui 10 dias. 10 dias você me dá comendo legumes e bebendo água. Irmãos, eu só acredito esse que vos fala porque está escrito. Muitos usam o legumes para fazer o quê? Uma dieta. Muitos usam só beber água para um jejum, só beber água, para estar hidratando a sua vida. E o que me chamou a atenção nisso, irmãos, foi que no decorrer desses 3 anos que o rei Nabucodonosor tinha determinado eles comer manjar do rei e beber o seu vinho, a diferença foi que esses jovens eles estiveram mais gordos do que os outros jovens,
e entre eles não houve outros que tivessem mais na matéria de sabedoria do que os outros jovens, e também, irmãos, se destacou entre eles também dos magos e os astrólogos, os sábios da Babilônia. Esses jovens se destacaram. Então, o que eu estou querendo dizer para você, que vale a pena você separar a sua vida diante daquilo que você sabe que vai contaminar a sua vida espiritual, vai contaminar você, e você vai perder a comunhão, vai perder a intimidade, vai perder a graça de Deus na sua vida. Vale a pena você fazer um sacrifício e largar este manjares. Por quê? Porque Deus lhe dará graça. Deus lhe dará graça diante dessa situação que você tomou a decisão certa em fazer. E é que nem eu te falei, eu só acredito nisso porque está escrito, e eu quero ler com você. Daniel, capítulo 1 e o verso 12. Olha o que a palavra de Deus diz: experimenta-te, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vire te haja com os teus servos. E ele conveio nisto e experimentou 10 dias, olha só. E ao fim dos 10 dias apareceram, olha só, os semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, olha só, comendo legumes e bebendo água, e os outros comendo manjar e bebendo vinho. Eles ficaram mais gordos do que aqueles outros que estavam comendo uma comida forte. Que segredo que tinha nessa comida eu não sei. Eu só sei que, devido a eles ter se afastado de uma comida que é contaminada, que contaminaria a comunhão dele, contaminaria a intimidade dele, sabe? Não, isso daí ele não permitiu que acontecesse. Então, por causa desse intuito do coração deles, Deus também deu graça, Deus deu misericórdia, Deus deu um semblante, deu uma vida vigorosa. Deus fez eles ser, diferentes, esses 4 jovens. E eles acharam mais gordo do que todos os jovens, que comiam a porção do manjar do rei. Olha só. E aí, com esta atitude, irmãos, você pensa comigo, com esta atitude, eles não só vão ficar diante da presença do rei, como eles também vai mudar, irmão, todo o cardápio da Babilônia. Olha o que esses 4 jovens, por uma atitude de servir o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mesmo em terra estranha, mesmo levado para cativos, mesmo não estando na sua própria terra, mas eles sabiam do que agradava a Deus e o que não agradava. Eles preferiram, continuar agradando a Deus, seguindo a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E por isso Deus o honra, porque ele fez o que agradava aos olhos de Deus. E com esta atitude, além de eles se tornarem gordos, mais fortes, ele vai mudar todo o cardápio. Agora o Aspenaz, ele vai tirar, irmãos, sabe o que? Vai tirar o manjar do rei, vai tirar o vinho. Olha para isso. E agora vai dar legumes e água para eles comerem. Ele muda o cardápio, irmão. Por quê? Porque eles viram que nesses 10 dias que foi experimentado, eles se destacaram. Eles estavam mais fortes, mais gordos do que os outros jovens que comiam do manjar do rei, e eles comendo legumes e águas, irmãos. Uma comida que serve para dieta, eles estavam gordos. É um mistério as coisas de Deus. É um mistério muito grande. Quando você não se contamina, quando você faz o que é a vontade de Deus, Deus faz coisas extraordinárias. Até aquilo que não era para ser, Deus faz ser. E veja o que acontece agora, ele mudando o cardápio. Aí diz aqui, desta sorte
o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho, olha só, que deviam beber, e lhes davam legumes. Olha, foi mudado o cardápio, irmão. Agora não vem mais de um manjar, não ia ser servido. Aleluia, nem a bebida que eles bebiam, o vinho, quer dizer, aquilo que trazia destruição para eles, agora vão trazer vida. Vai tirar o manjar, vai tirar a bebida, eles vão ser mudados, transformados. É isso que nós temos que entender, irmãos. Como eu venho dizendo aqui, o papel do Espírito Santo é convencer. Então muitas vezes, você com medo de falar para alguém sobre que Deus pode libertar ele, que Deus pode transformar ele, que Deus pode dar uma nova vida para ele, que Deus pode fazer, você não fala, com medo do que a pessoa vai dizer a respeito disso. Mas o seu dever, o seu papel é anunciar a palavra. Deixa que Deus, o Espírito Santo de Deus vai convencê-los. Então é isso que você tem que fazer. Daniel, Ananias, Misael e Azarias não temeram. Não temeram, meu irmão, e teve sucesso. Então muitas vidas só vão ser mudadas, transformadas quando você falar a verdade. Porque é a verdade que liberta, irmão. É a verdade que transforma. É a verdade que vai trazer coisas novas para quem ouve as verdades da palavra de Deus. E aqui trouxe uma mudança. Agora eles vão largar a bebida, vão largar o vinho, vão largar os manjares e agora vão comer legumes e beber água. Por causa de uma atitude, porque eles viram que o que eles estavam comendo, legumes e água, estava deixando eles mais fortes, estava deixando eles mais robustos, de que aqueles outros que estavam ali bebendo, comendo, fazendo o desejo de outros deuses. Então veja que uma atitude pode mudar a vida dessa pessoa. Então eu quero deixar essa reflexão para você, irmãos. Nunca deixe de falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E veja, e para finalizar com você, olha o que eu finalizo. E a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha o que eles recebem da parte de Deus por ficar fiel, além de mudar vidas, mudando o comportamento e o cardápio que contaminava eles. Agora eles vão receber de Deus, da parte de Deus, o que era necessário para eles se destacarem no reino de Nabucodonosor. E veja o que diz o versículo 18: e ao fim dos 10 dias, a fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, aqueles 3 anos, olha o que ele diz: o chefe dos eunucos os trouxeram diante de Nabucodonosor. Agora eles levam ele diante do rei Nabucodonosor, após 3 anos comendo legumes e águas, e agora o cardápio sendo mudado, o povo também comendo, mas entre eles, os 4 hebreus se destacaram entre eles. E quando chegaram 3 anos que o chefe Aspenaz levou até a presença do rei Nabucodonosor, ao que o versículo 19 vai dizer: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceu diante do rei. Vale a pena, irmãos? Vale. Além de receber a graça de Deus, Deus vai te destacar no meio dos comuns. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente. Você vai ter uma graça diferente. Você vai ter um poder diferente. Você vai ter um comportamento diferente. Você vai ter uma vida diferente. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser cheio da graça de Deus. Você vai ter a unção de Deus, porque você prefere estar
comendo legumes e bebendo água, do que se lamaçando com os manjares deste mundo. Então vale a pena. Então fica com essa palavra. Se você quer ser diferente dos demais, faça como Ananias, Azarias, Misael e Daniel. Coloque no seu coração não se contaminar com este mundo, tá bom? Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em seu coração e te guie e te conduza para as suas melhores escolhas da sua vida, tá bom? Deus te abençoe.